Esta é a última aula das viagens deste ano. Hoje eu vou te levar para Portugal. Vem comigo. No final de setembro, eu e a Bruna fomos a Portugal. Uma viagem a trabalho para apresentar a Dayara no Open Day da Gomo Artes. Foi um evento comercial excelente, onde pudemos expor nossos produtos para lojistas convidados de vários pontos do país. Apresentamos os produtos, os lançamentos, tiramos dúvidas e depois participamos da festa da família Gomo Artes, que nos receberam tão bem. Beijos para Alexandra e Patrícia. Mas é claro, fomos passear também e conhecer novos lugares. Conhecemos o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Esse mosteiro é um dos mais importantes de Portugal. O lugar foi tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Ele é muito importante porque dentro dele se encontram os túmulos de D. Pedro I e Dona Inês de Castro, reis de Portugal, com uma linda e triste história de amor que aconteceu em meados de 1300 por aí. Alcobaça é uma cidade turística no centro-oeste, com cerca de 7.000 habitantes. Fiquei encantada com os chales coloridos pendurados nas sacadas. E também com todo este artesanato da pracinha. A louça portuguesa. Olha só! Não dá vontade de sair comprando tudo? Pratos, canecas, tigelas. Nossa, lembrancinhas, né? Nós estamos aqui numa pastelaria que eles falam e vamos comer uns, tá? Pena que não vai dar para levar. Olha que bonitinho. Agora vou deixar você com água na boca. São os famosos doces conventuais. E aqui os melhores que participaram dos concursos da Mostra de Doces Conventuais de Alcobaça. Um evento famoso que já tem 20 anos. Um festival de doces de conventos. Aqui você encontra cornucópias, trouxinhas, pastéis, todos, a maioria, né, feito com ovos. Não é uma tentação? Seguimos nosso passeio. Estamos indo agora a uma praia de surfistas, que é conhecida no mundo inteiro. Aqui em certa época do ano se formam as ondas gigantes, consideradas maiores do mundo, e é por isso que os surfistas aparecem. Imagine poder assistir daqui de cima. No Mar do Norte, Praia do Norte. Lá embaixo é a Praia de Nazaré. É uma vila, uma cidade muito interessante. Uma pequena vila de pescadores que virou uma cidade turística. Veja que praia! Oceano Atlântico. E esse pôr do sol maravilhoso não é um presentão? De cima do mirante, podemos apreciar a paisagem. Lá embaixo, a cidade de Nazaré, onde estamos hospedadas. E aqui em cima, veja de novo, o sol se pondo no mar. Que espetáculo! Vou deixar você apreciar um pouquinho e curtir comigo. Aqui na Praia de Nazaré tem muito artesanato e também uma curiosidade, as mulheres de 7 saias, uma tradição das mulheres de pescadores, olha só.
Estamos em Lisboa, grande metrópole, mas estamos indo lá para aquela cidade, a parte antiga da cidade. Último dia em Portugal, vamos aproveitar. No caminho, passamos por uma feirinha de artesanato. Amei estas flores feitas em cerâmica e pintura vidrada. Esta é a quarta vez que venho a Portugal e sempre aproveitamos para conhecer novos lugares. Caminhamos bastante, almoçamos um polvo no azeite maravilhoso. A comida em Portugal é o nosso ponto fraco. Vinhos, pães, azeites, tudo delicioso. Mas a nossa intenção era conhecer o Museu Nacional do Azulejo. O azulejo português é famoso no mundo todo. Ele representa uma expressão artística da cultura portuguesa. Olha aí, chegamos! O Museu do Azulejo se encontra no antigo convento da Madre de Deus. Este lugar reúne 500 anos de história dessa arte. Muitos painéis antigos que imitam tapeçaria e outros que contam a história desse país. A igreja do antigo convento também pode ser visitada e impressiona pela riqueza dos detalhes. Como você pode ver, a cor predominante aqui é o azul cobalto. Novamente, a arte da cerâmica na cultura portuguesa e dessa vez em azulejos. Viajar é muito bom, gente. Viajar é aprendizado. Viajar é cultura. Você notou que eu estou um pouco rouca, né? Na verdade, estou saindo de uma gripe, mas eu não podia deixar de vir aqui, então peço perdão se às vezes a minha voz falha, certo? Mas a minha inspiração de Portugal, você gostou dos azulejos? É exatamente isso. Eu fiz esta caixa aqui, imitando os azulejos portugueses. Olha só, aqui em cima da tampa da caixa, o que predomina é o desenho de azulejos, né, no tom azul cobalto. Inspiração que eu vi lá no museu. Essa caixa aqui, ela tem um trabalho rendado assim, os 4 lados, saindo da tampa, feito no laser. E eu aproveitei que eu achei, né, lá no museu, muito detalhe assim, ricos detalhes, naqueles detalhes da igreja, naqueles painéis de azulejos, imitando tapeçaria, então eu achei que tem tudo a ver. Esse aqui é um papel de arroz que eu trouxe lá de Portugal. Antes que você me pergunte onde compra isso, na Daiara, com certeza. O WhatsApp a gente vai deixar aqui embaixo para você não ter dúvida. Pega o número do WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e faça o seu pedido. Bem fácil, certo? Mas deixa eu te mostrar. Esta caixa eu pintei na inspiração, só que ela é meio elaborada, né? Então eu vou fazer uma peça menor, como sempre. Mas antes, quero te mostrar. Olha aqui que eu comprei lá no calçadão de Nazaré. Uma plaquinha, porque ele não chega a ser um azulejo, né? Azulejos geralmente são todos quadrados, esse é um retângulo. Mas eu amei esse detalhe aqui, as cores, certo? Então ele é uma cerâmica, para variar. Também trouxe um menorzinho, esse é um azulejo, imitação do azulejo antigo. Esse aqui eu ganhei como lembrancinha lá, achei um fofo, pessoal da Gomo Artes. Outro detalhe, quero te falar. Agora, na Gomo Artes, você que é aí de Portugal, tem todos os produtos da Daiara que vão ser distribuídos para as lojas. Então, você já sabe, se você quiser mais detalhes, a Gomo Artes tem Facebook, tem Instagram, é só você pesquisar. Eu posso deixar aqui embaixo, certo? O link para você entrar lá e pedir as suas informações.
Então não é uma graça? Aqui lembra, né, os navegadores portugueses e novamente esse é original. Tá vendo que ele é meio, não é bem branquinho, é meio amarelinho até, né? Meio creme, diferente desse aqui que é moderno, certo? Eu acho bem interessante, eu acho rico essa arte da cerâmica. Antes de eu ter a Dayara, só uma curiosidade para vocês. Eu trabalhava com isso. Eu trabalhava num ateliê de cerâmica quente. Eu era a desenhista das peças, dos detalhes das peças. E a gente trabalhava com isso, que é o esmalte, né, queimado, que vira assim, que fica vitrificado. Lá em Portugal, eles chamam mais de vidrados. Eles trabalham com aquelas tintas maravilhosas. Isso é uma arte mais elitizada, que fica mais difícil da gente fazer, porque você precisa ter um forno para queimar 840, 1000 graus, e isso fica fora, né? Porque é uma coisa muito especial. Mas eu me apaixono por isso que eu fui atrás dos azulejos. E a peça que eu vou fazer para você hoje, em homenagem a toda aquela comida maravilhosa de Portugal, vou fazer uma tábua de carne, certo? Então vamos lá. O primeiro passo é impermeabilizar a peça com a base para artesanato, certo? Então aplica uma camada, seca e lixa. Esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é calcular onde vão ficar os azulejos. Então, veja, eu vou usar este papel arroz. Esse é um papel arroz. Ele tá assim já usado porque ele é bem comprido. Na verdade, esse pedaço que falta aqui é esse pedaço e mais esses aqui. Pra você ver quanto que ele rende, né? Então, eu vou usar o mesmo papel porque eu achei bem legal os motivos dos azulejos. Vamos fazer um complemento. Então é assim, vou fazer os azulejos aqui embaixo e aqui em cima vou deixar para ser uma lousa. Vai ficar bem interessante. Então você vai calcular na sua peça, se você for fazer alguma peça assim, procura trabalhar sempre os azulejos no formato quadrado. Vou calcular os azulejos nesse espaço para aproveitar aqui todo esse pedaço para fazer a lousa. Então essa minha plaquinha, minha tabuinha, ela mede 17. Então eu vou deixar 1 centímetro de cada lado, né? Vai virar 15, que eu vou ter aqui 3 azulejos de 5 centímetros, certo? Então, primeiro eu vou fazer toda a borda de 1 centímetro aqui, contornando. Mais ou menos, né? Aí, ó. E agora, dentro desse espaço aqui, como ficou 15, então eu vou poder fazer 3 azulejos de 5. 5. Então, calcule dentro do espaço que você tem na peça escolhida, fazer azulejos quadrados, né? Sempre azulejos são quadrados. Você sabia que o azulejo foi inventado pelos árabes? Só que os portugueses adaptaram e deram outro visual para eles, né? Outra decoração. Olha aí, 3 azulejos, ok? 3 pequenos azulejos para combinar com o tamanho da peça. Agora eu vou fazer eles em relevo. Para isso eu vou precisar usar aquela minha fitinha que eu adoro, que é uma fitinha de acabamento, que ela tem uma cola legal. Mas como essa fitinha aqui, ela é muito estreitinha, então eu vou precisar pôr mais uma fita
para proteger a peça. Então eu vou marcar aqui, ó, onde é a divisão dos azulejos. Eu vou usar uma fita crepe. Por que eu não posso usar fita crepe direto? Porque a fita crepe, ela não cola tanto e ela acaba, vaza por baixo, né? A massa vai vazar por baixo. Então eu vou usar 2 fitas. A mais importante, que deixa o contorno perfeito, é a fitinha azul. Essa fita azul chama-se Fine Line. Você pode encontrar também na Daiara, certo? Mesma coisa que o papel arroz. Tem outros modelos de papel arroz. Mas o que eu mais achei assim que combina com esse tema dos azulejos é esse azul. Olha aí, tá? Agora eu vou trabalhar com a textura da Daiara. A textura é uma massa que a gente trabalha assim, fazendo trabalhos em tela, em MDF, nossa, em cerâmica. E vou usar também uma espátula para fazer essa aplicação. Para imitar o azulejo, eu vou precisar fazer uma camada bem espessa. Você vai depositando assim, ó, com a espátula, pode ser qualquer espátula, pode ser de plástico, não importa. O importa é que você vai depositando uma camada bem encorpada, né? Porque os azulejos são assim mesmo, bem encorpados. Olha aqui, lembra dessa espessura? Mais ou menos isso. Depois que você chegou no nível que você queria, aí vai deixar secar. Mas primeiro vai tirar já as fitas, certo? Ah, esqueci de uma coisa. Antes de eu tirar a fita, vou voltar aqui, gente. Espera aí. Tô tão empolgada que esqueci de um pequeno detalhe. Antes de tirar a fita, eu tenho que separar os azulejos, é claro. Olha aí, tava já ansiosa para ver ele pronto. Então vamos de novo aqui, ó. Eu preciso separar os azulejos. Com a mesma régua, onde eu marquei aqui e aqui, eu faço o corte. Aqui e aqui. O ideal é você dar um tempo, né? A massa secar um pouquinho, para você poder abrir melhor aqui o corte, ó. Certo? Aí estão prontos os azulejos. Tem que ter a fitinha, senão vaza mesmo, olha. E essa massa, como é uma espessura mais alta, assim, né? Então eu preciso deixar ela secar para poder continuar o trabalho. Normalmente leva aí um meio dia secando. Depende, né? Hoje nós estamos com aquele calor tão forte, então ela pode demorar um pouquinho mais. Bom, eu tenho uma outra aqui para adiantar. Quando ela seca, vai acontecer isso, olha, rachaduras. É normal. Mesmo que ela fica lisinha assim, eu fiz uma camada muito grossa, então com certeza ela vai trincar. Mas é assim mesmo o processo. É impossível você conseguir uma altura de massa sem que ela trinque. Então, o segundo passo é você completar aqui. Então, novamente, você vai pegar a massa e vai preencher tudo e vai tentar corrigir e deixar mais certinho ainda. Porque às vezes fica mais alto num lado e mais baixo no outro. Então, você vai corrigir.
Daí nós vamos esperar secar novamente. Olha como fica. Não fica ainda perfeito, certo? E aí tenho mais uma aqui. Olha como fica depois que seca. Já não trincou mais. Então vamos acelerar o nosso processo e vamos continuar nessa aqui. Agora o próximo passo é você dar uma lixada. Você vai pegar uma lixa grossa. Pode ser até mais grossa que essa. E vai alisar, né? O que for possível. Algumas vezes você pode até usar um estilete, se você quiser tirar alguma rebarba, alguma coisa assim. Mas primeiro dá uma boa lixada, usa uma lixa grossa e depois uma lixa fina, até ficar no ponto que você pode trabalhar. Olha aí. Aí você dá uma forcinha aqui. Se tiver uma lixadeira elétrica, mais fácil ainda. Mas não se preocupe se ainda ficarem algumas imperfeições. Os azulejos que a gente viu, os bem antigos que nós vimos lá no Museu do Azulejo, em Lisboa, eles são bem irregulares. Inclusive, a gente viu lá uma sessão de restauro e eles realmente são bem tortinhos. Bom, então agora o próximo passo eu vou pintar, vou usar aqui uma tinta PVA vintage, que eu adoro, que é o branco véu, né? Para deixar assim já preparado a pintura. Branquinho mesmo. Vamos pintar até aqui dentro. Olha, às vezes fica aparecendo o MDF, então você precisa dar esse arremate, principalmente aqui no rejunte. Ok? Dá uma camadinha, pinta os contornos, que isso aqui vai ser importante, vai aparecer depois. Onde eu vou colar o papel até que não vai ter tanta importância, mas aqui, contornando, você vai arrematar bonitinho, tudinho. Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei a massa e marquei, né, primeiro com o lápis, só calculei os quadradinhos, deixei marcado aqui nas laterais e usei a régua para cortar assim e assim. Entendeu? Daí ficou irregular, deu aquela trincada, daí eu refiz com a massa e a espátula, lixei, pintei, por isso que tem bem pintadinho, tá vendo? Agora vou secar. Para pintar a lousa, vou usar a tinta lousa, é claro, né? A tinta lousa preta. Mas vou aqui proteger novamente os contornos para poder trabalhar essa parte. Novamente, essa fitinha azul, que é a Fine Line, que é uma fitinha de acabamento. Olha aqui, o que eu gosto dessa fita é esse detalhe. Ela faz curvas, olha só. Ela faz curvas, né? Você cola perfeitinho. Ela cede e vai fazendo as curvas. Com a unha aqui. Por isso que ela é uma fitinha de acabamento. Tá vendo? E não vaza, não vaza. Agora, vou inverter a fita. Vou fazer aqui a pintura do restante, certo? Bom, eu escolhi essa tinta aqui, ó, para fazer o acabamento. Tinta para vidro, plástico e metal,
na cor laranja. Por que eu escolhi essa tinta? Essa tinta não é somente para você pintar vidro, metal, você pode fazer outros trabalhos com ela também. Ela é uma tinta assim super resistente, resinada, e eu não vou precisar trabalhar daí com acabamento, certo? Não vou precisar de verniz, de nada. Mas, é claro, vou isolar essa área aqui para poder aplicar a tinta nos contornos todos que sobraram e na parte de trás também. Olha só, fica uma tinta brilhante, com acabamento bem bacana e não precisa mais nada. Não preciso de verniz e nada. Uma lousa, né? Tudo a ver. Bom, agora chegou no ponto que vamos fazer o nosso azulejo. Bom, eu imaginei aqui, ó, aproveitar bem o papel, tinha pensado em usar, olha aqui, esses dois aqui, para não ficar muito escuro. Não vou usar este, vou usar esses dois, com todos esses arabescos. Tem muitas opções, né? Muitas opções, mas acho que aqui vai ficar bem bacana. Então, antes vou aplicar a cola gel. Cola gel, com certeza, cola gel para colar o papel arroz. Aplica uma boa camada, né? A superfície vai absorver um pouquinho, então aplica já mais assim grossinho, bem nos cantos, para colar todos os cantos. Branco assim a gente não enxerga direito, mas capricha, faz absorver bem. Sempre a cola gel da Dayara, certo? Maravilhosa. Cola super bem. Guardanapos, papéis para decupagem e ainda papel de arroz aqui, né? Vamos exagerar aqui. Esse papel de arroz, ele é mais resistente que o guardanapo de papel. Você sabia? Ele é mais resistente. Então, não tem problema da cola dar uma enrugada nele. Não tem esse problema. Olha, ficou perfeitinho. Agora, vamos lá. Vou puxar aqui, centralizar. Vamos ver aqui. Aqui e aqui. Deu o tamanho certinho. Aí, ó. Vai ficar bem bonito. Vou cortar este excesso. Vamos ver se eu consigo abrir aqui no meio. Que o espaço que eu deixei é um vão bem bom para poder realmente separar eles aqui. E o próximo passo é secar, né? Para depois tirar os excessos aqui nos contornos. Vamos lá. Primeiro você tira todos esses contornos, né? Depois você vai dar uma lixada, uma lixa fininha, já tá bem seco. E depois ainda uma retocada, porque às vezes suja, né? Então, pincel fininho, retoca o branquinho ali. Olha como o papel de arroz é mais duro, ó. Ó. Não é igual ao guardanapo, ele é mais resistente.
para finalizar a minha tábua, a minha louça, né? Eu coloquei aqui doce sabor. Isso em homenagem aos docinhos conventuais. Viu que legal? Bom, em cima do azulejo, ainda mais tarde, depois que estiver super seco, eu vou passar 2 a 3 camadas de brilho max. Verniz brilho max para dar o efeito vitrificado, certo? Viu que ideia legal? Inspiração de Portugal.